Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Só um momentinho que eu vou pegar minha água aqui que eu tô seco por dentro. Acabei de chegar do cardio, esse é o motivo também de eu estar sem camisa, tá? Se eu pôr uma camisa, provavelmente ela vai feder, então não é uma ideia muito boa. Só um momentinho. Assim, pessoal, a minha ideia hoje é conversar com vocês e trazer um conselho aí que se eu ouvisse antes, com mais detalhes, quando eu era mais adolescente, talvez eu ia ouvir, não tenho certeza. Mas se tu é adolescente, ouve isso, por favor, porque tu não vai te arrepender. Tem muitas informações aí no mundo hoje e tu entender e saber filtrar isso vai te ajudar muito, principalmente aqui na minha idade de hoje, que tem 23, vou fazer 24, tá? Antigamente eu tinha um pensamento que a gente tem que curtir, errar ao máximo quando é mais novo. Mas, cara, qual o problema de tu querer acertar também? Entendeu? Então, se tu é jovem, quer acertar, ou se tu é mais velho também, quer começar a acertar, mudar de vida aí, bora começar aqui então, tá? Hoje o assunto ele vai ser sobre critérios de escolhas. Durante muito tempo, eu não tinha critérios para fazer escolhas. Eu não sabia por que eu estava escolhendo, eu não sabia por que eu não estava escolhendo, sabe? Eu simplesmente ia pelo meu instinto. E isso é muito errado, Porque se as pessoas falam uma coisa, pode ser que aquilo seja verdade, mas pode ser que ela seja mentira. Ela esteja apenas te manipulando para te aceitar aquilo. Por exemplo, se uma pessoa está te oferecendo algum tipo de entorpecente, ela não vai dizer o mal que pode te causar. Não, tu pode te viciar com isso aqui, olha só, toma isso aqui. Mas tu pode te viciar, tu pode se tornar um cara exclusivamente só pra droga. Tu pode estragar tua vida com isso aqui. Ele não vai falar, ele vai dizer, nossa mano, tu vai ter uma vibe muito pá, não sei o que. Obviamente. Então o que tu tem que fazer? Entender sobre ela. É óbvio, eu acho que a gente não pode ser bobo e não querer saber sobre as drogas. Acho que é super interessante falar sobre nas escolas. Tinha sempre uma ideia, né? Tinha o Proerd lá na época que eles diziam, não, mas o Proerd é ruim porque senão ele vai trazer curiosidades para as crianças, não sei o quê. Só que, tipo, cara, de qualquer forma, hoje o telefone ele mostra pessoas fazendo apologia e cada vez mais isso se tornando algo normal. Mas não pode ser algo normal, cara. A gente tem que entender isso. Então, por isso que a gente precisa criar critério de escolhas não só para isso, mas para diversas coisas. Pra gente parar de ser um adolescente bobo que aceita qualquer coisinha. Não, parece legal, vou aceitar. Não, parece chato, não vou aceitar. Entendeu? Não, mas eu não vou estudar porque, nossa, é mó chato ficar aqui ouvindo a professora, isso, aquilo. Tá, mas e aí? Por que tu vai estudar? Nada é fácil, irmão, nada é fácil. Obviamente, tu vai ter que se esforçar para receber algo, algum dia tu ser uma pessoa bem sucedida na tua vida, tu vai ter que se esforçar. Então, sabe, tu começar a entender o porquê o nosso cérebro ele nos sabota. Por que a alimentação é super importante a gente estruturar de uma forma em que a gente estará sempre com energia, estará sempre com uma boa forma, estará sempre disposto a fazer o que tem que fazer. E isso, a nutrição, ela nos traz. Só que a gente precisa saber o que é proteína, o que é carboidrato, o que são macro, micro nutrientes, né? Fibras, tudo isso é muito importante a gente saber para a gente estruturar uma dieta e isso cada vez mais nos manter no nosso dia a dia, porque se a gente tiver uma má alimentação, até depressão a gente pode ter, entendeu? E muita gente não sabe disso, cada vez mais as pessoas estão se desinteressando em saber sobre o mundo, tendo curiosidade sobre o mundo, sabe? Isso me assusta, então por isso que eu digo aqui, comece a estudar, defina assim alguns critérios da vida. Eu tenho 3 pilares, tá? Que é estudar sobre neurociência, anatomia e nutrição. Que são assim, os 3 pilares que me mantêm hoje, que eu consigo ser essa pessoa mais ativa, que eu consigo ter uma performance boa no meu dia a dia. Esses 3 pilares são
incríveis. Depois que eu entendi isso, eu comecei a criar motivos. Por que eu vou fazer isso aqui? Tá, mas é porque isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai me dar um retorno lá na frente, eu sei que isso aqui vai me dar uma performance melhor, isso aqui vai me dar um humor melhor, isso aqui vai me dar mais disposição para mim superar os desafios que eu tenho no meu dia a dia. Então, depois que tu entende tudo isso, se torna menos dificultoso tu mudar esses teus hábitos ruins, entendeu? E se torna cada vez mais parte de ti mesmo. Tô entendendo isso, sabe? Então, começa a estudar esses 3 pilares aí que eu falei pra vocês, nutrição, anatomia e neurociência, que eu sei que vai abrir uma porta assim, finge que vocês estão olhando aqui, aqui. Só que tem desse lado aqui e tem desse lado também. Então a gente só não abriu essas 2 janelas. Quando tu abre essas 2 janelas, que tu começa a estudar, tu começa a entender, a ótica do mundo ela fica maior. Tu começa a criar critérios, tu começa a entender que nada é em vão. Tu entende que tudo tem um porquê também, sabe? Então, faça isso, que com certeza a tua vida vai ser muito mais interessante e tu vai viver de uma forma que tu não vai se arrepender lá na frente de talvez não ter estudado o suficiente, talvez de não ter amado o suficiente, talvez de não ter se exercitado o suficiente. Então tudo isso é para te não se arrepender e de talvez tu se arrepender de não ter feito do que ter feito algumas coisas, entendeu? Essa é a dica que eu tenho para vocês. Eu juro assim, de pezinho que isso vai ajudar muito vocês, tá? Porque me ajudou muito, eu sou prova viva. Aqui pra vocês, já aproveitar que tô sem camisa, eu era um cara obeso, tinha 108 quilos. Emagreci por conta desses critérios. Comecei a estudar, comecei a entender. E hoje, cara, eu amo correr, ser um cara ativo, me cuidar. Não é para as outras pessoas, é realmente para mim, para eu me sentir bem, para eu me sentir com uma autoconfiança, autoestima. E se tu quer ter isso, cara, vem comigo aí, a gente vai sempre trocar umas ideias. Eu tô aqui também, vou tentar com mais frequência também, tá? Eu tenho minha vida pessoal, e então eu vou lidar melhor e encaixar melhor os meus vídeos aí pra vocês, tá bom? Valeu aí, então boa noite, ou boa tarde, ou bom dia aí pra vocês. Comece agora que o tempo passa de qualquer forma, tô começando ou não, tá bom?